Olá, meus irmãos e irmãs, acolha cada um de vocês para esta manhã belíssima, juntamente com Jesus das Santas Chagas, com um programa com a palavra. Que Deus abençoe imensamente a você. Estamos já findando o mês de agosto, o mês vocacional, e já quase iniciando o mês das Sagradas Escrituras, o mês da Bíblia. Então acolha cada um de vocês. E que alegria estarmos rezando juntos. Há mais de 2.000 cidades acompanhando o nosso programa TV Evangelizar. E nas redes sociais, mais de 5.000 pessoas, mais 5 milhões de pessoas nos acompanhando pelas nossas redes. Então, imagine todos nós juntos, rezando, intercedendo, pedindo a Deus que olhe por cada um de nós, nossas famílias, nossas crianças. E claro, com a palavra, tudo fica mais fácil, tudo nos orienta. O Senhor, que é a palavra, vem ao nosso encontro. Então, eu acolho também as pessoas de Porto Seguro que estão nos acompanhando lá na Bahia. A partir de hoje nos acompanham pelo canal 45. Juntos evangelizamos mais. E também já deixe o seu pedido, ligue para nós, né? Para nos deixar as suas intenções, ligando para o telefone 41 3221 6060. Então vamos pedir a Jesus das Santas Chagas que possa acolher as nossas intenções. Então vamos suplicar a Maria, também a Virgem Maria, que olhe por cada um de vocês, meus irmãos e irmãs, que estão nos acompanhando de Porto Seguro, lá na Bahia. Então já estou diante da palavra de Deus e você já está com a sua Bíblia em mãos? Então pegue as suas Sagradas Escrituras e vamos meditar a palavra. Então com a palavra nós conseguimos chegar aos céus, nós conseguimos seguir a Jesus Cristo. Ele que é fonte inesgotável de todas as graças e bênçãos do céu para nossas famílias. Então eu já me coloco como vosso intercessor e a nossa temática de hoje é Ide e Evangelizai. Então vamos pegar nossas Sagradas Escrituras, nossa Bíblia, lá na passagem do evangelista São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 16. Já pegou a sua Bíblia? Então pegue lá na passagem do evangelista São Marcos, o primeiro evangelho das nossas Sagradas Escrituras, capítulo 15, versículos 15, melhor dizendo, capítulo 16, versículos 15 a 16. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Ele os criticou pela falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o centro da nossa missão é sempre o anúncio de Jesus Cristo. Ele é o Evangelho, é a palavra viva que vem ao nosso encontro. É a boa notícia que não caduca e nem envelhece. As pessoas e a igreja que anunciam, muitas vezes são pessoas limitadas, têm as suas fragilidades, têm os seus pecados, mas mesmo assim, nas suas contrariedades das pessoas que têm as marcas do tempo, da sua cultura, né? Marco da história que as pessoas estão inseridas, mesmo assim a palavra de Deus não é invalidada. A notícia da boa nova não se invalida, mas é anunciada, ou seja, Jesus Cristo continua sendo anunciado e o seu reino de amor também é concretizado em nossa vida. Mas além disso, os primeiros destinatários da palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, somos cada um de nós, todas as pessoas deste mundo. Então Jesus Cristo, quando anuncia o Evangelho, Ele anuncia para todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham uma experiência com Ele. E assim,
nós vimos que o Evangelho de São Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Você sabia disso? O Evangelho de São Marcos foi o primeiro a ser escrito nas nossas Sagradas Escrituras. Contém 16 capítulos. E o objetivo deste evangelho, meus irmãos e irmãs, além de passar a história de nosso Senhor, a experiência dos apóstolos, dos discípulos que tiveram com o Senhor, o objetivo principal deste evangelho é mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus, neste evangelho que nós ouvimos, ele dá o seu mandato: ide e pregai. Duas palavrinhas muito importantes: ide, ir ao encontro das pessoas, e deste encontro pregar o evangelho. E nós estamos no mês vocacional, e neste mês vocacional nós também, já adentrando no mês da palavra de Deus, nesse terceiro ano também vocacional, nós temos como temática vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Então veja que neste mês vocacional nós vemos que a palavra de Deus, ela está totalmente intrínseca, ela faz parte da vocação em vista de uma missão. Você sabia disso? Vamos pedir à Virgem Maria que olhe por cada um de nós vocacionados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe das vocações, rogai por nós. Então a vocação e a palavra de Deus. Então a vocação e a palavra de Deus estão intimamente ligadas. Então toda vocação é um dom de Deus. É algo dado, é uma graça imensa deixada a cada um de nós. É uma graça porque para a nossa felicidade Deus concede o dom da vocação. E assim, além da nossa felicidade, Jesus nos concede a vocação para a nossa santificação. Jesus quer que todos nós sejamos santos, parecidos cada vez mais com Ele. E além disso, é uma graça dada para não estar escondida. Uma vocação, ela não está escondida, mas ela está sempre à mostra para as outras pessoas. É um dom para ser mostrada. Então a vocação existe em vista de uma missão. Então, meus irmãos e irmãs, a vocação que nós temos é em vista de uma missão. A missão principal de todas, de todo batizado, é evangelizar, pregar o evangelho para a concretização do reino de Deus, onde estivermos. Mas, além disso, para a nossa santificação, termos uma vida íntima com o Senhor, intimidade com Jesus Cristo que nos ajuda em nossa caminhada. E toda vocação, ela está intimamente ligada com a palavra de Deus. Se nós temos uma vocação específica, se não tivermos um aprofundamento da palavra de Deus, nossa vocação fica superficial, não se aprofunda. Nós precisamos nos aprofundar desta palavra que nos move, que nos guia a Jesus. Então, a primeira vocação de cada um de nós, meus irmãos e irmãs, é a vocação à santidade. E para que nós possamos ser santos, precisamos conhecer Jesus. E nós conhecemos por meio da palavra, por meio da igreja, do magistério, por meio da tradição deixada a nós. Então assim nós conhecemos a Jesus por meio da convivência fraterna na comunidade. Você está um pouco afastado da paróquia, da convivência da comunidade? Ora, é importante estarmos juntos na comunidade. Ali nós conseguimos ter uma experiência ainda mais viva de Jesus. Ser cristão é ser comunidade. Então assim nós conseguimos viver a nossa santidade, não obstante as contrariedades que nós podemos encontrar e as fragilidades humanas em relação aos irmãos e irmãs. Precisamos viver em comunidade para viver essa vocação primeira, a santidade. E claro, tem a vocação específica, em vista de um serviço dentro da igreja.
E esta vocação é em favor do reinado de Deus, em favor de toda a igreja, do povo de Deus. Então, quando nós olhamos para o lema do ano vocacional, corações ardentes, Jesus chamou os seus para estarem com Ele. Lembra quando nós ouvimos no Evangelho, quando Jesus chama os primeiros apóstolos, os seus discípulos, os chamou para estarem com Ele. Primeiro, para ter um coração ardente, fazer uma experiência de Jesus Cristo. Então eles passam a conhecer ainda mais a palavra encarnada. Eles conhecem ainda mais Jesus, que é a palavra de Deus. Então, os chamou para estarem com Ele. E todos nós somos chamados a estar com Jesus, ter uma experiência pessoal com Ele, por meio da oração. Você já fez a Lexio Divina? Você já fez a experiência da leitura orante da palavra de Deus? Por meio da leitura orante da palavra de Deus, nós temos uma experiência de oração e com a palavra de Deus que preenche a nossa vocação. E assim também nós passamos a ser discípulos, ou seja, aqueles que seguem Jesus. O discipulado, conhecer, aprender e ser comunidade. Depois nós passamos a nos configurar a Jesus. A experiência do Senhor nos faz parecidos com Ele. Aí vem o mandato de Jesus, ide. Então nós fazemos uma experiência primeiro, para depois ir ao encontro das outras pessoas. Só que nós precisamos estar preenchidos da palavra de Deus, como Maria. Maria preenchida do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Ela saiu de casa, já grávida de Jesus, concebeu Jesus e foi ao encontro de sua prima Isabel. Ou seja, ela cheia de Deus, cheia da palavra de Deus, ela saiu. Ela imediatamente colocou-se a caminho e foi para a missão. Foi para a missão de ajudar a sua prima Isabel. Então, ide. Antes de irmos, nós precisamos ter uma experiência, nos preencher e estarmos cheios da graça do Senhor com a sua palavra. Então, para ir em missão, precisamos ter uma experiência com Jesus, com a palavra. E aí entra a questão da mística cristã, assim como Maria, uma grande mística. Esvaziamento de si mesmo e se preenche de Jesus Cristo. Então, nós nos preenchemos de Jesus. Então, a partir da mística cristã, caríssimos irmãos e irmãs, de um relacionamento pessoal com Jesus, conseguimos nos colocar em missão. Então, vamos pedir que Nossa Senhora olhe por cada um de nós e nos ajude nessa mística cristã, nos esvaziar. E vamos agora pedir que Nossa Senhora olhe por nós. Então, obrigado a você de todo o Brasil que está nos acompanhando. Então, agora nós vamos para um breve intervalinho e antes acompanhe a Peregrina Brasil, que tem um recadinho para você. Voltamos já já. Venha com a Peregrina Brasil Turismo conhecer as mais belas cidades, basílicas e monumentos com o padre Edmilson Leite e o casal Eugênio Jorge e Marta, que pela primeira vez vão visitar a Terra Santa, juntamente com o padre Francisco, padre Diogo Albuquerque, diácono Léo Rabelo, além do padre Marlon Cunha. Serão 13 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia e na cultura desses dois países, Egito e Terra Santa. Conheça as pirâmides de Gizé, o Museu Nacional do Cairo, a Igreja da Sagrada Família, o Monte Sinai e outras passagens bíblicas. Em Israel, visitaremos a cidade de Nazaré, o Monte Carmelo, Jericó, o Mar Morto, Jerusalém, Belém, a Basílica do Santo Sepulcro e o Monte das Oliveiras. Venha conosco em novembro de 2023 fazer parte desse roteiro. Ligue agora para a Peregrina Brasil Turismo 0 operadora 11 2942 8332 ou acesse peregrinabrasil.com.br. Peregrina Brasil e TV Evangelizar. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Muito bem, meus irmãos e irmãs, voltamos com o programa Com a Palavra. Que bom estarmos juntos em oração, meditando a Palavra de Deus. E nós estamos meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos
15 a 16. Ide e pregai. Esta é a nossa temática de hoje. Então vamos pedir que nosso Senhor Jesus Cristo nos estimule, vivifique a nossa alma, a nossa missão para evangelizarmos, porque esta é a nossa missão batismal. Então, vamos agora dar continuidade à nossa meditação da palavra de Deus, do Evangelho São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 16. Então, o padre estava falando sobre a mística cristã, o esvaziar-se de si para se preencher de Jesus Cristo. Assim como Maria, nossa mãe, Nossa Senhora, esvaziou-se de tudo para abraçar o projeto do Pai, assim sendo a mãe do Salvador. Então, hoje, ainda falando sobre mês vocacional, toda vocação tem a palavra de Deus, que é aprofunda, que não deixa na superficialidade, na tibieza. Então a palavra de Deus nos faz ter corações ardentes e nos move para termos os pés a caminho, como nós temos nesse terceiro ano vocacional. Então pregai o Evangelho. Para pregar o Evangelho, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Mas tem uma coisa, muitas vezes as pessoas, elas vão ler o Evangelho a partir da sua vida. Às vezes, a sua vida pode ser o único Evangelho que tantas pessoas podem ver. Então, para pregar o Evangelho, São Francisco de Assis nos ajuda nisso. Muitas vezes, precisamos usar as palavras. O testemunho é muito importante para pregar a palavra de Deus, para não ter contrariedades, que a palavra de Deus esteja em consonância com a nossa própria vida. Então, por isso que Jesus nos chama, em primeiro lugar, a termos uma experiência com Ele, experiência de Deus. Então Jesus, Ele chama cada um de nós, em primeiro lugar, ter uma experiência com Ele. E assim nós nos configuramos a Jesus na sua santidade, em busca pelo céu, e assim nós vamos nos configurando cada vez mais ao Senhor. E claro, nós não queremos que esta experiência que nós fizemos de Jesus não fique apenas conosco, mas desta alegria do Evangelho nós partilhamos. Então a palavra de Deus é partilhada às outras pessoas. Então veja que bonito, partilhar a experiência de Deus em nossa vida. Você já participou de um retiro em que você, quando retornou desse retiro, você ficou tão alegre e querendo partilhar esta mesma experiência? Olha, faça esse retiro, vai fazer muito bem para você. Então, esta experiência da alegria do Evangelho, nós queremos partilhar com as outras pessoas. Então, a palavra de Deus, ela tem 3 dinâmicas. Primeiro, nós vivemos a palavra de Deus. Então, a vivência da palavra, para depois a palavra de Deus ser falada, pregada. E depois, a terceira dinâmica da palavra de Deus é a palavra que é escrita. Então a palavra de Deus, ela não é somente as Sagradas Escrituras escrita, mas é a vivência da palavra, é a palavra falada, pregada e, claro, a palavra escrita, que nos ajuda em nossas reflexões. Claro que nós não temos memória de tudo, embora algumas pessoas que nós temos testemunho tenham a palavra de Deus tão clara em sua memória, que elas conseguem recitar de cabo a rabo, de cor, todas as passagens. É uma maravilha, é uma graça do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus é para ser experimentada, porque a palavra de Deus é uma pessoa, meus irmãos e irmãs, é Jesus. A palavra de Deus se vive, se fala com a palavra e, claro, nós a vivenciamos. Então, dessa experiência vivida, nós partilhamos, nós falamos sobre esta palavra, nós falamos de Jesus. E a palavra de Deus, ela foi escrita para as gerações futuras. Graças a Deus que nós temos a Bíblia. Graças a Deus nós temos a palavra de Deus em nossa vida, porque ela foi escrita, pensada nas futuras gerações dos cristãos, para que nós também sejamos evangelizadores. Missão nossa é evangelizar.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que São Paulo também teve essa experiência de Jesus Cristo. Ele falou sobre Jesus Cristo e escreveu sobre Jesus Cristo. Nós temos as cartas paulinas que nos ajudam a ter uma experiência de Jesus em comunidades. Nós vemos os evangelhos, nós vemos a vida de nosso Senhor, nós temos as cartas católicas, as cartas pastorais, o Antigo Testamento. Então, quantas maneiras nós temos de vivenciar a palavra, quantos testemunhos. O Espírito Santo é aquele que nos guia para a missão. Então, se aprofundar no ministério da palavra é muito importante. Nós vivenciamos agora, esse último final de semana, os ministérios leigos, em especial os catequistas. Todos trabalham para o ministério da palavra. Você se lembra daquele catequista que ajudou você a ter uma experiência com Jesus, com seu testemunho, com seus ensinamentos? Eu lembro dos meus catequistas, eu rezo por ele, rezemos pelos nossos catequistas que nos deixaram um grande testemunho, um grande exemplo para ser seguido. Então, a palavra de Deus é conhecer, conhecê-la, se aprofundar e assim pregar. Então veja, aquele mandato de Jesus, ide e pregai. Primeiro, ter uma experiência do Senhor, para depois pregar, porque nós precisamos também nos aprofundar ainda mais do Senhor. Então, o ministério da palavra, catequese, as homilias dos sacerdotes, as pregações, retiros, documentos, exortações da igreja. E assim nós temos o tripé da nossa sagrada igreja. No caso, nós temos as Escrituras, nós temos a tradição da igreja e o magistério. E ali é Jesus que se revela, é ali que nós temos a experiência do Senhor. Também temos pelo nosso santo batismo, nós participamos da vida do Senhor. Lembra que Jesus disse no Evangelho: batizai a todas as criaturas, e aquelas que forem batizadas serão salvas, e aquelas que não serão condenadas. O batismo é o meio pelo qual nós temos esta vida de intimidade com o Senhor. Participamos do sacerdócio, participamos da realeza de nosso Senhor e, claro, participamos do profetismo. E é sobre o profetismo que eu gostaria de assim já encerrar essa nossa meditação do dia, nesse programa com a palavra. O profetismo é, senão, um trabalho, um serviço para o ministério da palavra. É um serviço para a palavra de Deus. Então vamos pedir a Nossa Senhora que olhe por todos os catequistas, todos os missionários, todos aqueles que evangelizam. E claro, rezemos por cada uma das nossas crianças, que precisam muito do amor de Jesus Cristo. Então vamos já suplicando a Jesus das Santas Chagas que olhe pelas nossas famílias. Peçamos a Jesus das Santas Chagas que olhe por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E temos aqui algumas intenções para Jesus das Santas Chagas. Vamos rezar pela Teresa. Peço pela cura do meu joelho e reumatismo. Muito bem, Teresa. Vamos pedir a Jesus das Santas Chagas. Vamos colocar aos seus pés a sua intenção. Que Jesus conceda a graça necessária. Que a palavra de Deus esteja em seu coração, minha irmã. E saiba que nosso Senhor, Ele sempre está muito perto dos enfermos. Vamos também pedir por Elis. Senhor, abençoe o meu matrimônio. Minha irmã, quantas pessoas querem o seu matrimônio abençoado? Que bom, a sua intenção já serve de intenção para tantas pessoas que estão sofrendo no seu matrimônio. Peçamos a Jesus das Santas Chagas que olhe por todos os casais, o matrimônio, que esse matrimônio seja abençoado, seja colocado aos pés de Jesus das Santas Chagas, e assim o matrimônio de todos vocês tenham os seus frutos. Então vamos pedir a Jesus
que nos dê a sua bênção por meio do sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Fique agora, meus irmãos e irmãs, com o Padre Reginaldo Manzotti, com o programa Experiência de Deus. Deus os abençoe.